Religião e política. Tem quem ache que esses assuntos não se discutem. Muitos políticos discordam. Há quem peça a bênção. God bless the USA. Outros buscam a separação completa dos assuntos. I believe in an America that is officially neither Catholic, Protestant, nor Jewish. Religiosos também buscaram a política na busca por direitos. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Diversas nações foram construídas com base na fé. Muitas bandeiras mostram até hoje essa influência, com ilustrações de símbolos religiosos. Em tempo de polarização mais acentuada, há quem prefira brigar por causa do assunto. E a fé, inevitavelmente, fica no centro do debate. A cultura popular até nos diz que política e religião não se discutem. Mas quem acompanha o noticiário sabe que isso é quase inevitável e tem ficado cada vez mais difícil. Por isso, surgem muitos questionamentos. Uma instituição religiosa deve se envolver com política? Que tipo de relações deve estabelecer com governos? Os líderes religiosos e os membros podem apoiar candidatos? O espaço da igreja é um ambiente adequado para manifestações partidárias? É possível estabelecer relações com ideologias de direita ou de esquerda? Você que acompanha a Rede Novo Tempo sabe que a instituição pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por isso, neste documentário, vamos em busca de respostas para essas perguntas políticas com base no ponto de vista da denominação. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. You know, I'm absolutely convinced that no matter who's elected, America is not going to be saved unless we have a moral and spiritual revival. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, "God save the King." Política é como nuvem. Você olha e está de um jeito, olha de novo e ela já mudou. Mesmo não sendo nova, essa frase ajuda a entender a inconstância da política e serve de alerta sobre algo que envolve todos os aspectos da nossa sociedade. Para entender melhor essa questão, vamos do início. O termo política vem do grego antigo politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis. Polis, por sua vez, se referia ao centro administrativo e religioso de uma cidade. Assim, de forma simplificada, diz respeito à organização e administração das cidades, nações ou estados. A política é necessária para organizar uma comunidade. Influencia na comida que compramos, no tipo de educação que temos, no acesso a serviços de saúde, na cultura presente na sociedade, nas relações que temos com conhecidos e desconhecidos e na liberdade de cada cidadão. É a política que gerencia o caos e a ordem, as necessidades e os recursos, e é também por ela que nos são garantidos direitos, como consumidores, trabalhadores e cidadãos. Como disse Aristóteles, o ser humano é um animal político. Política é uma palavra que tem vários sentidos e ao longo do tempo da história foi tratada de diferentes maneiras. Normalmente se associa à Grécia Antiga, a origem da expressão, porque em função da Grécia Antiga, da polis, da cidade-estado grega, que era o espaço onde seriam tomadas as decisões coletivas, que diziam respeito
a maneira como as pessoas deveriam viver, distribuição de recursos, as decisões que envolviam guerra. Então, as pessoas deveriam participar dos destinos da polis e o auge disso foi a cidade-estado de Atenas. A necessidade de definição de regras, de leis, de normas que dizem respeito à necessidade de convivência mesmo. De outra forma, a vida em sociedade seria um caos. Mas a política está dentro da igreja também? E deveria estar? Como isso é visto dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O Evangelho ele tem uma força descomunal, um poder descomunal. A visão de Cristo a respeito da política não é do envolvimento. Jesus disse, conforme mencionei, que o seu reino não é deste mundo, só que ele tinha algumas posições políticas, mas não no sentido de interferir na política, mas no sentido de implantar um princípio do amor, do Evangelho, de tal maneira que isso iria subverter a própria política, mudar a política do mundo. A Igreja Adventista não é apolítica. A igreja é apartidária, mas voltaremos a falar sobre esse assunto daqui a pouco. Antes, é preciso saber que a igreja está na sociedade e tem deveres e direitos que são regulados pela legislação. O próprio fato de você assistir a esse documentário já dá algumas respostas sobre isso. Primeiro, em relação à liberdade de convicção que dá a cada um de nós o direito de expressão. Se você está assistindo pela TV Novo Tempo, percebe o impacto ainda em outro nível. Assim como qualquer outra emissora, para veicular a programação em canal aberto no Brasil, a Novo Tempo precisa ter uma concessão pública para explorar esse serviço. E essa outorga é regulada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do Governo Federal. A autorização é dada com deveres a serem cumpridos também. Um deles é a própria exibição da propaganda eleitoral obrigatória dos partidos políticos na televisão. A lei exige que todas as emissoras de rádio e televisão atendam alguns requisitos da lei. São algumas obrigações que a lei coloca para que ela possa funcionar como uma emissora. Então, entre eles, você tem, por exemplo, no rádio, o programa da Voz do Brasil. Todas as rádios precisam transmitir. Quando se tem um pronunciamento oficial do presidente da República, acontece o que se chama de rede nacional. Todas as emissoras transmitem o mesmo pronunciamento, mas isso não quer dizer que aquela emissora A ou B apoia aquele governante ou aquele candidato e assim por diante. O mesmo acontece no período eleitoral, que a lei define que todas as emissoras precisam servir, precisam funcionar nesse processo democrático como um órgão de comunicação, para que os partidos possam apresentar suas propostas, para que os candidatos apresentem, as suas medidas, aquilo que eles pretendem para o país. Mas isso de forma nenhuma implica que a Novo Tempo, quando transmite o horário político, apoie algum candidato, ou algum partido, ou até mesmo algum governante. E há um princípio bíblico que baseia o cumprimento dessa obrigação legal, assim como de qualquer outra, como o pagamento de impostos. O próprio Jesus Cristo fala para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César, no caso, representa o poder público, o governo da época. A atuação humanitária da Igreja de ajuda ao próximo também interage com o poder público. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, é uma organização privada, sem fins lucrativos e certificada como organização da sociedade civil de interesse público. Dessa forma, de acordo com previsões de lei, é facilitada a atuação da ADRA em parcerias com o governo federal e também com estados e municípios, além de permitir que doações feitas por empresas privadas para ajuda humanitária possam ser descontadas de imposto de renda. O próprio acesso para prestar auxílio em situações de emergência é viabilizado pelo poder público, assim como o funcionamento de muitos projetos de desenvolvimento. E cada um dos 130 países onde a ADRA atua tem sua própria legislação a respeito da ação de agências humanitárias. Nós, para poder servir, nós precisamos captar. Então, o nosso desafio é conseguir parceiros, conseguir incentivos financeiros, conseguir recurso público, privado, doações, para que os projetos que ajudam a tantos possam continuar. Então, nosso desafio é a continuidade, a continuidade dos projetos que temos. Relações com governos em todo o mundo são importantes para conquistar e assegurar a própria existência da Igreja através da liberdade religiosa.
A liberdade religiosa está no fundamento da Igreja Adventista, desde os seus princípios. Porque, primeiro, a liberdade é um fundamento, está fundamentado na Bíblia. Deus, quando cria o ser humano, o cria com liberdade para fazer as suas escolhas. Então, esse é um fundamento básico da nossa crença como igreja. Mas só que nós cremos na liberdade religiosa não só para nós também cremos que todos devem ter a liberdade tanto de crer como de não crer naquilo que queira. No Brasil, a liberdade religiosa só foi garantida a partir de 1891, com a redação da primeira Constituição após a proclamação da República, em que se estabeleceu que o Estado seria laico. Mais uma vez, a Constituição Federal assegura a liberdade de convicção filosófica, política e liberdade religiosa. É interessante porque eles colocam essas três vertentes juntas, que tem tudo a ver, né? Que é a sua liberdade de filosofia, a sua liberdade política e a sua liberdade religiosa. São convicções fundamentais para o cidadão, para a pessoa que vive no nosso país. Muito bem, a igreja segue essa mesma linha. A igreja não estabelece nenhum tipo de ideologia política para os seus membros. Cada um escolhe aquilo que lhe convém, aquilo que é conveniente para a sua atuação, para a sua vida e para aquilo que ele acredita. Agora, a igreja tem um posicionamento dela, que é um posicionamento de neutralidade. E o motivo para isso é muito simples. Nesse exato momento, a igreja tem atividade religiosa em países do mundo inteiro. Em todos esses países nós temos os mais diversos tipos de governo, as mais diversas ideologias. Então nós temos países comandados pela esquerda, pela direita, nós temos países ditatoriais, nós temos países que exercem uma total liberdade, ou seja, a igreja não deve se posicionar, até porque nesse exato momento ela atua em todos os tipos de ideologia. Por isso, talvez a orientação tão clara de Jesus, de que o reino dele não era desse mundo, né? Existem governos autoritários em que a liberdade religiosa não é garantida. São nações que impõem ou um credo religioso ou a lealdade suprema ao Estado. Em contextos como esse, as pessoas seguem a crença por medo ou obrigação e não por escolha, ou simplesmente sem o total fervor que gostaria. Outras religiões são proibidas ou vistas com desconfiança. De qualquer forma, não há liberdade de consciência. Todas essas necessidades de interação com o poder público em diferentes esferas e em diferentes regimes de governo reforçaram na liderança da Igreja Adventista a necessidade de um posicionamento oficial claro sobre o assunto. A divisão sul-americana da Igreja publicou um documento em que declara os princípios que guiam a Igreja em todo o mundo. Importante destacar que não foi algo feito neste momento. O documento sul-americano é de 2017, mas baseado em um outro de 2002, feito pela Associação Geral da Igreja, que abrange os adventistas em todo o mundo. O documento tem o propósito de dar uma diretriz para o membro da igreja e dar informação àqueles que não são membros da igreja. Esse é o propósito do documento. Imagina que, diante de tantas religiões, de tantas crenças, de tantos caminhos que nós temos na sociedade, se como igreja nós não temos um documento para apresentar um direcionamento a respeito do que a igreja pensa, como a igreja vê o tema da relação igreja-política. O primeiro princípio apresentado é o da separação entre igreja e Estado, de forma que, apesar dessas relações, cada entidade cumpra suas funções sem interferir nas atividades da outra. Porque o papel da igreja é um e o papel do Estado é outro. A igreja, ela trabalha numa relação vertical com Deus. Essa é a nossa crença, a relação de fé, de esperança, de evangelho, de boas novas. O Estado, ele trabalha para atender demandas locais da sociedade, como saúde, segurança, saneamento, necessidades familiares e diversos outros temas. Então, cada um cumpre o seu papel e por isso é que a igreja faz uma distinção clara do papel da igreja e do papel do Estado. A igreja, ela tem um outro papel e o papel do cristão não é exercer essa influência política dentro da igreja e fazer prevalecer a sua visão a respeito do que é melhor na sociedade. Até porque nós não sabemos o futuro em relação a muitas decisões políticas que fazemos. E às vezes uma decisão que tomamos agora e que consideramos a mais interessante, ela pode se mostrar problemática depois. Por isso a igreja não pode se comprometer com certas visões ou com certas tendências políticas, porque a depender dos rumos
que isso tome no futuro, num futuro imediato ou de médio prazo, a igreja estará comprometida e ela é cúmplice daquilo que aconteceu por conta de uma posição oficial a respeito. A história mostra que governos e religiões sempre andaram muito próximos, com uma forte tendência à imposição de crenças e perseguições, independente se é no cristianismo, islamismo, budismo ou qualquer outra fé. E foi justamente dentro da própria igreja cristã que surgiu a iniciativa de separação entre a fé e o poder público, a partir da Reforma Protestante, que teve como ponto-chave a ação de Martinho Lutero na cidade alemã de Wittenberg. A partir das ideias do movimento, houve a compreensão de que as autoridades civis, como monarcas, não deveriam interferir na fé dos indivíduos. É onde começa a ideia que baseia o conceito de liberdade religiosa. No âmbito político, esse conceito de separação entre as duas esferas passou a ser cada vez mais aceito e tido até como necessário. Junto a outros movimentos históricos, o resultado foi a implantação da democracia. É justamente a partir da reforma que surgem outras religiões, as protestantes, as reformadas e posteriormente as evangélicas. E também a Igreja Adventista do Sétimo Dia, oficializada em 1863. Ellen White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, escreveu que a união da Igreja com o Estado, não importa quão fraca seja, embora pareça aproximar o mundo da Igreja, na realidade, apenas leva a Igreja para mais perto do mundo. A Igreja Adventista surgiu no meio de uma tensão político-social muito grande no século XIX nos Estados Unidos, e a Igreja foi organizada em maio de 1863. Porém, naquela época eles estavam no meio de uma guerra civil muito mortal e eles tiveram que tratar desse assunto de política. E na sua terceira Assembleia Mundial, a Igreja teve que considerar a sua posição política. E em maio de 1865, nesta reunião mundial, a Igreja não era muito grande ainda, pequena, mas os representantes, os líderes da igreja, acabaram discutindo esse assunto da política e falaram, por exemplo, a respeito de voto, se deveríamos votar ou não votar. Naquele tempo, havia um pouco mais de distanciamento da política do que a gente vê hoje. E aí eles chegaram à conclusão de que, sim, deveríamos votar, o voto é bastante apropriado, faz parte, né, da democracia. E a igreja acabou tomando 4 posicionamentos. Um deles é a legitimidade do governo, o reconhecimento de que os governos são legítimos. E um outro posicionamento foi a respeito da separação entre igreja e Estado. Um terceiro ponto foi a posição apartidária da igreja. E a igreja também sempre teve um posicionamento em relação à violência. A igreja tem uma posição de não combatência durante guerras e eles estavam no meio de uma guerra. Então, já naquela época, a igreja se posicionou como não participando de guerra para matar, mas sim para promover a vida. A firme defesa da separação entre igreja e Estado é um posicionamento político. Por todo esse contexto, é possível dizer que a igreja não é apolítica. Mas o desdobramento mais importante deste princípio é que a igreja deve ser apartidária. Embora respeite as autoridades constituídas, a Igreja Adventista acredita em uma postura que não envolve filiação partidária ou qualquer tipo de compromisso com partidos políticos. Por isso, também, não repassa recursos denominacionais para atividades dessa natureza. Podemos dizer que a igreja é apartidária, porque se nós confundimos o tema da religião, da igreja, com as questões da política, nós podemos atrapalhar o trabalho que é o propósito fundamental da igreja, que é a proclamação do Evangelho, que é o levar da esperança para as pessoas. Se nós mesclamos tema de política com a igreja, com religião, nós podemos aí criar uma confusão e alguns podem, de alguma maneira, confundir. Qual é a proposta da igreja, na verdade? É levar o Evangelho, a esperança, ou apresentar candidatos ou partidos políticos? Então a igreja tem muito claro o seu papel e por isso ela não apoia candidatos, não apoia partidos, ela tem um propósito de evangelização, de proclamação do Evangelho. E a missão da igreja
é uma missão mais ampla. A missão da igreja, ela vê o mundo como um todo. O evangelho também é um poder, assim como a política está relacionada com poder, mas o evangelho é um poder para todos, é para aproximar as pessoas, é para unir as pessoas, é para unir a terra e o céu. Portanto, a nossa visão é uma visão de unidade de toda a humanidade. Religião é para unir. Na própria origem da palavra religião, a gente já vê esse sentido de unir, enquanto política tem um pouquinho esse lado de separação, ou pelo menos na palavra partido, que é uma parte. Então é por isso que a igreja ela se preocupa muito com esse aspecto. Ela tem uma mensagem que transcende a política, que vai além. Um perigo que reside no partidarismo é assumir que determinada ideologia apresenta soluções definitivas e completas, ignorando problemas causados por esses ideais. Vários regimes e partidos criam versões próprias sobre a história e o contexto presente, e também usam linguagem religiosa com o propósito de alcançarem um papel central na vida das pessoas. Ideologias políticas são idólatras. A roupagem que as envolve pode parecer atrativa, mas pouco se sabe até onde essas ideias podem levar as pessoas. É difícil discernir momentos atuais. É o futuro que revela melhor o que de fato aconteceu no passado. O nazismo, por exemplo, na época em que ocorria, parecia uma busca de valores que criou identificação com um grande grupo, inclusive cristãos. Só depois se soube o que o regime nazista realmente representou. O mesmo aconteceu com aqueles que embarcaram na ideologia que formou a União Soviética e que não imaginavam o que aquele regime seria em termos de censura, perseguição e ausência de liberdade. Essas duas ideologias, como várias outras, foram idolatradas, assim como seus personagens políticos. É importante que se faça uma avaliação para que isso não passe um limite, que é um limite que leva a uma idolatria que envolve a aceitação da figura do político a despeito de todos os seus erros, de todas as suas falhas, de tudo ou de erros que ele possa cometer no futuro também. Porque uma vez que se idolatra, os erros ou as falhas, os defeitos daquela figura, eles passam a ser desconsiderados. As pessoas elas tendem a olhar só para o lado positivo. Mas é importante, racionalmente, tá, que o cristão faça uma avaliação considerando aspectos positivos e negativos. Quando só se considera o aspecto positivo e se tapa os ouvidos para aspectos negativos, ou para a história, para a trajetória daquela pessoa, isso pode representar uma idolatria também. Então é importante muito cuidado nas avaliações que fazemos. As escolhas são legítimas, elas precisam ser feitas. Nós vivemos num governo republicano, presidencialista, democrático. Nós temos que exercer o nosso papel, mas temos que tomar bastante cuidado e fazer avaliações ponderadas, considerando o positivo e o negativo. Os partidos políticos, às vezes, assumem um caráter religioso. Eles têm seus líderes, eles têm os seus rituais, eles têm alguns lugares de peregrinação, existem alguns estudos relacionados com isso. Especialmente as ideologias totalitárias, elas exigem um certo fervor, uma certa idolatria dos seus seguidores. E para a gente isso não funciona. A Bíblia se posiciona muito claramente. Você deve amar unicamente a Deus, você deve amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com todo o seu coração. Isso é muito claro. E se a gente devota essa energia, a nossa vida, a um partido, e esse partido ou uma ideologia política ocupa o lugar central na vida, então isso é idolatria e é totalmente aquilo que a Bíblia é contra. Por todos esses motivos é que a Igreja Adventista tem a definição de não apoiar nenhum candidato ou partido. Para isso, não cede espaços institucionais como de templos e sedes administrativas, não permite o uso do nome da igreja na candidatura e nem financia campanhas. Isso não quer dizer que os membros devam rejeitar compromissos civis. Pelo contrário, há entendimento de que todos, como cidadãos, possuem responsabilidade em relação à comunidade. Se reconhece, por exemplo, a importância de exercer o direito ao voto, conquistado pela sociedade. E outro direito de qualquer cidadão é o de fazer parte do poder público.
Então, apesar de não apoiar institucionalmente candidaturas, a igreja também não se opõe a elas, inclusive quando são dos próprios membros adventistas. Vamos imaginar que o seu José da Silva, membro da Igreja Adventista e diretor da Escola Sabatina, decide se candidatar para vereador em sua cidade. Não há problema nenhum nisso. Ele só não pode promover sua candidatura nas reuniões oficiais da igreja, seja no culto, na escola sabatina, nas reuniões de jovens, comissões e outros. Afinal de contas, o púlpito da igreja não é palanque. Ah, sim! Antes de lançar sua candidatura, ele também deve deixar suas funções na igreja local durante o período de campanha. E também não pode usar os grupos de redes sociais da igreja, seja o WhatsApp, Telegram e outros, para pedir votos. A questão é que quando alguém se candidata a um cargo público, é candidato apenas do seu partido político. No caso do seu José, do Partido do Coração, e nunca candidato da Igreja Adventista. Assim, ele não deve levar sua candidatura para a igreja, nem o nome da Igreja Adventista para sua candidatura. É claro que o seu José pode e deve continuar frequentando os cultos, mas como membro e não como candidato a vereador. Aliás, isso também vale para pastores, obreiros, funcionários da organização adventista que decidam atuar direto ou indiretamente em trabalhos relacionados à política partidária. Antes, precisam se desvincular do trabalho na organização. Aliás, esse último grupo, daqueles que são vinculados à instituição, possui uma responsabilidade maior do que os membros, porque são representantes da igreja, seja no púlpito, em ambientes de trabalho ou em redes sociais. Com respeito às mídias, quando nós falamos como pastores ou como obreiros da igreja, nós não estamos falando apenas em nosso nome, nós estamos falando também em nome da igreja. E aí é onde nós temos que cuidar, porque de alguma maneira eu estou aqui representando a igreja, assim como qualquer obreiro, qualquer pastor, quando ele fala numa mídia social, ele está não falando só por ele, mas também em nome da igreja. Então é muito importante o cuidado ao usar as mídias sociais e como nos apresentamos politicamente ou sobre qualquer outro tema. Muito importante esse cuidado. O objetivo é de não associar a instituição religiosa a partidos, mas também é de não restringir a participação dos membros na política. Afinal, todos têm o direito da liberdade de convicção, algo que tem raiz na ideia bíblica do livre-arbítrio. Se na rua, em casa ou no trabalho já existem discussões, nas mídias sociais esses conflitos ganham força. Esse contato indireto, distante, mediado por telas, torna a palavra fria e facilita os atos de xingar, agredir e ofender. Mas o objetivo do cristão deveria ser espalhar o evangelho que transcende a política, uma mensagem que é baseada no amor e na esperança. E que Deus nos ajude para que possamos fazer o nosso melhor, sabendo separar bem as coisas, para que a pregação do evangelho não seja atrapalhada de alguma maneira por causa do meu exemplo, do meu testemunho. No mundo polarizado, com tantas ideias contrárias, com tanto ódio de todos os lados, optar conscientemente pela paz pode ser uma resposta política. Martinho Lutero e os líderes da Reforma Protestante, como já citado, tinham o pensamento de que o cristão é cidadão de dois reinos, o reino secular e o reino espiritual. Se os cristãos têm como exemplo maior as ações de Jesus Cristo, vale refletir sobre o relato a respeito do envolvimento político dele. Vivendo em um ambiente conturbado, com seu povo sob domínio de outro poder, no caso o Império Romano, Cristo não foi insensível a problemas sociais, buscando falar com aqueles rejeitados pela sociedade. Mas não tinha como foco uma resposta violenta ao governo da época, pelo contrário, reforçava o compromisso com a paz. A regeneração política que buscava partia do princípio de mudanças individuais, como um estímulo ao amor ao próximo. Porque ele tinha plena consciência de que o objetivo dele, acima de qualquer reino humano, era o reino de Deus.